Senhoras e senhores, a todos muito bom dia. Convosco esteve e vai estar durante os próximos minutos o ensemble da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel. E aqui, para esta iniciativa, para o dia de hoje, o encontro de bandas de Vila Real de Santo António, o ensemble da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel propõe-vos uma pequena, grande volta ao mundo dos sons, dos ritmos e das palavras. Assim sendo, entre músicas, temas, entre ritmos, eu vou contar algumas histórias. E falando de São Brás, o que por lá ouvi, e muito interessante me parece contar, é uma tradição tida pelas gentes de São Brás. Uma tradição que remonta a um tempo em que os valores morais eram muito acentuados, principalmente no que a união entre homens e mulheres da aldeia dizia respeito. Pois esta tradição antiga dos sambrazenses dá pelo nome de as chocalhadas. Pois que aí por volta entre os anos de 1800 e o princípio dos anos de 1900, assim constam os relatórios escritos pelo regedor para o administrador do Conselho de São Brás e deste para o juiz de Tavira, tiveram acontecimento em São Brás diversas chocalhadas. E o que eram as chocalhadas? Grupos de homens e rapazes solteiros e casados saíam pela noite fora munidos de chocalhos, gaitas, flautas, caldeiros e faziam aos casadinhos, aos noivos recém-casados, casadinhos de fresco, faziam-lhes durante a noite chocalhadas. Ou seja, iam até à casa das pessoas e, além de todo o ruído que faziam, ainda cantavam cantigas desonestas. Assim é o que diz o relatório. Pois acontece que uma das chocalhadas mais famosas foi aquela que foi dedicada aos noivos José Pereira Costa e Mariana da Conceição. Aí foi mais ou menos um grupo de 20 rapazes, homens solteiros, casados, de várias profissões, que decidiram, nessa mesma noite, no dia do matrimónio, que era normalmente quando tinham lugar as chocalhadas, ou então em períodos do entrudo. Aí sim ganhavam ritmo, ganhavam força de grande agitação social. Mas em relação a José Pereira da Costa e Mariana da Conceição, segundo os chocalheiros, a chocalhada tinha mesmo que se fazer, porque a coisa não era para menos. O noivo tinha 68 anos e a noiva 28 aninhos apenas. Ora, os chocalheiros decidiram, estada da calçada acima, em direção à casa de José Pereira Costa para lhe dedicarem a chocalhada e alguns versos apimentados. Acontece que na casa de José Pereira Costa ainda permanecia família e convidados. E depois das chocalhadas e de algumas cantigas, a coisa complicou-se. Mas diz um dos chocalheiros, logo chegado à casa de José Pereira da Costa: o mestre José já tem mulher e teve que fazer o casório já, porque já não segura bem a colher que serve para mexer o chá. Nova chocalhada, e diz outro dos atrevidos: e o casamento foi bem apressado para dar tempo ao casal. A noiva sai com um novo estado, quase viúva num funeral. Mas consta que depois disto, as portas da casa de José Pereira da Costa abriram-se de par em par e armados até aos dentes, com forquilhas, foices e paus, os convidados de José Pereira da Costa carregaram sobre os chocalheiros e a coisa foi de uma violência tal que o juiz de Tavira receou, mas receou, que em São Brás tivessem lugar acontecimentos mais gravosos. Assim pensou e receou, assim aconteceu. Pois uma outra chocalhada que ficou bem presente na memória das pessoas, das gentes de São Brás, conta que Francisco Luís, regressado de Buenos Aires, que era casado com Maria Catarina, regressado de Buenos Aires para se juntar à família que tinha cá deixado, chegou. E na mesma noite, aí pelas 10 horas, já estavam fazendo uma chocalhada ao homem. Um grupo de rapazes, homens embuçados, com buzinas e latas, estavam aí por volta das 10 da noite, já lhe faziam uma chocalhada. Durou pelo menos 3 dias essa chocalhada. E o motivo? Conta quem sabe destas coisas, das chocalhadas, que quando uma comunidade de vizinhos decide receber assim um emigrante, depois de tanto tempo fora, está-lhe a querer comunicar
o comportamento da mulher na ausência do cônjuge. Não sei se estão a perceber. Mas acontece que nessa noite foi disparado um tiro e atingiu o ombro de José da Fábrica, um curtidor mais curioso que os chocalheiros. Acontece que não foi possível provar a proveniência do tiro. Mas o que acontece é que depois desse episódio não se sabe de onde proveio a repressão sangrenta desta tradição. Se dos contestatários civis, se das forças policiais, se das vítimas, o que é certo é que em São Brás uma opinião pública se foi formando contra esta tradição e ela, com os tempos, acabou por entrar em desuso. Mas foram muitos, posso assegurar, aqueles que sentiram na pele o efeito das chocalhadas de São Brás. Cá estou eu de novo, senhoras e senhores, e continuamos no continente europeu, depois do tema tocado pelo ensemble da Banda Filarmónica de São Brás, Final Dance. Mas não vamos finalizar, vamos continuar. Portanto, vamos até, falando da Europa, vamos até às terras da Noruega. A partir do conto A Saga de Sofia de Melbrenner Andressen, vou contar-vos, em pequenas e resumidas palavras, a história de Hans, o marinheiro. Pois esta história passa-se na ilha de Vig, na Noruega. Nesta ilha, todas as casas têm as portas baixas. Datam do tempo da guerra, em que a ilha era constantemente ocupada por invasores. E estes, quando entravam na casa dos habitantes locais, obrigavam que eles se que se curvassem para os saudar. Então, os homens de Vig mandaram baixar as suas portas para que o invasor, o vencedor, tivesse que se curvar quando entrasse em sua casa. Em Vig vivia o jovem Hans, filho de Soren. Soren era um homem alto, magro, austero e solene, e vivia o luto de ter perdido os seus 2 irmãos num naufrágio com um veleiro que era seu. Consta que depois do naufrágio recolheu os destroços do veleiro, vendeu os restantes barcos, comprou umas terras no interior da ilha e diz-se que nunca mais chegou a olhar o mar. Hans, pelo contrário, escapava sempre que podia para ir até ao alto de um promontório e ali ficava durante horas a observar o mar, os barcos, as velas e principalmente os marinheiros. Hans ansiava ser um deles. Escapulia-se
pelas ruelas, e ali, ao lado do cais, ao lado de barcos e veleiros, ouvia o respirar da vaga, e aí Hans ouvia também o respirar da sua paixão. Hans queria ser marinheiro. Contudo, Soren, seu pai, não via com agrado o sonho do filho, pois ainda vivia, tinha bem presente a dor de ter perdido os 2 irmãos mais novos num naufrágio com um barco que era seu. Mas Hans não mudava de opinião. Hans queria ser capitão de um navio. Então, uma noite, contrariando a vontade paterna, alistou-se como grumete num cargueiro inglês que passava pelas terras da Noruega. Aí começou uma vida de aventura. Entrou por mares desconhecidos, vagueou, navegou durante alguns anos, até que conheceu um inglês. Hoyle, um homem que mudaria a sua vida por completo. Hoyle recolheu como se de um filho se tratasse. E a partir daí, Hans mergulhou em estudos sobre navegações. Estudou todas as viagens e sonhou cumprir o seu projeto, ser capitão de um navio e regressar à ilha de Vig e ser perdoado pelo pai. Aos 21 anos já era capitão de um navio. Pouco tempo depois, Hoyle nomeou-o como homem de confiança nos negócios e um pouco mais tarde fez dele o seu sócio. Hoyle olhava para Hans e via o herdeiro que nunca tivera. E Hans escrevia constantemente e repetidamente para casa, pedindo com ardor perdão pela sua fuga. E foi navegando. Desde muito cedo que conheceu as ilhas do Atlântico, conheceu as costas de África e do Brasil, respirou o arfar dos temporais e o azul da imensidão das calmarias. Sempre a pensar na resposta às suas cartas. Quando chegava, Hoyle entregava-lhe o correio da sua mãe, que dizia sempre a mesma coisa. Deus te proteja e dê saúde, mas não voltes a Vig, porque o teu pai não te perdoa e não te quer receber. Os anos foram passando. Hans se casou, enriqueceu bastante, teve filhos, mas vivia carregando o peso de não poder regressar à ilha de Vig e ser perdoado pelo pai. Escreveu para casa e a resposta era sempre a mesma: não voltes a Vig, que o teu pai não te perdoa e não te quer receber. Quando a mãe morreu, Hans ainda escreveu ao pai, mas deste não obteve qualquer resposta. E aí o nosso marinheiro compreendeu que nunca mais voltaria à ilha de Vig. Os filhos foram crescendo, os netos foram chegando e Hans foi envelhecendo. Já não viajava, estava velho como um barco encostado ao cais onde já não navega. E como todas as vidas, a de Hans estava a chegar ao fim. Num último suspiro, pediu aos seus filhos que sobre a sua sepultura colocassem um barco. Que quando morresse, sobre a sua sepultura colocassem um barco. Mas não um barco qualquer, pediu um barco naufragado. Será nesse barco naufragado que nas noites de temporal Hans sai da barra e navega até à ilha de Vig. Sofia de Melbrenner Andressen. E na sequência disto, o poeta alentejano Manuel da Fonseca escreveu este lindo poema que se chama A Canção de Hans, o Marinheiro. Se tu soubesses que em todos os portos do mundo há uma mão desconhecida a acenar adeus, adeus, quando se parte para o mar. Se tu soubesses que o mar não tem fronteiras, nem distâncias, é sempre o mar. Se tu soubesses a noite nas águas, onde os barcos são berços e os marinheiros meninos a sonhar. Se tu soubesses o desamor à vida, quando o vento grita temporais e a morte vem abraçar os homens na espuma das vagas. Se tu
tu soubesses que em todos os portos do mundo há um sorriso para quem chega do mar. Se tu soubesses, vinhas comigo para o mar. Embora as nuvens do céu e os ventos que vêm do oeste e do oeste e os ventos que vêm do sul e do norte digam ao mundo que vai haver o temporal maior que todos. Se tu soubesses. Se tu soubesses, vinhas comigo para o mar. Depois desta passagem pela Europa, por São Brás de Alportel e pela ilha de Vigo, na Noruega, o ensemble da Banda Filarmónica de São Brás vai-vos levar uma viagem um pouco mais longa. Vamos até ao continente africano. A próxima história que vos vou contar, com African Symphony, é o nome do tema, é uma história africana, um conto tradicional Zulu, da África do Sul. E conta assim. É isso, amigo Mauro? Há muito tempo atrás, há tanto tempo que nem se consegue imaginar, vivia em terras africanas uma mulher chamada Manzandaba, com o seu marido Zenzel. Manzandaba e Zenzel viviam felizes, moravam com os seus filhos numa antiga aldeia do Vale das Mil Colinas. Tinham tudo, não precisavam de grande coisa. Plantavam, caçavam, trabalhavam, faziam cestos. Zenzel caçava, esculpia bonecos em madeira. Tinham uma vida quase perfeita. Contudo, na hora de adormecer é que os problemas surgiam. Mãe, conta-nos uma história, por favor. Nós queremos ouvir uma história. Mas nem Manzandaba, nem Zenzel, nem os seus vizinhos, ninguém por ali sabia histórias. Então, um dia, cansada de ouvir os seus filhos reclamarem, sem os poder satisfazer, Manzandaba decidiu que iria partir em busca de histórias. Despediu-se de todos, fez uma pequena merenda e partiu. Caminhou durante algum tempo e durante o caminho resolveu que perguntaria a todas as criaturas com quem se cruzasse se alguém tinha uma história para ela contar aos seus filhos. Andou, até que viu uma lebre. Manzandaba sabia que a lebre não era de todos o animal mais confiável, mas ainda assim decidiu perguntar: Senhora Lebre, desculpe, o meu nome é Manzandaba, eu venho do Vale das Mil Colinas e ando à procura de histórias para os meus filhos. E a lebre disse: Histórias? Histórias! Eu devo saber centenas, milhões, milhares de histórias. Eu sou o rei das histórias. Que bom! Então conte-me uma, por favor. Começou a lebre a ficar um pouco engasgada. Eu até podia contar uma história, mas agora não tenho tempo. Eu tenho uma consulta no dentista. Claro que a lebre estava a mentir. Mas o que podia Manzandaba fazer? Decidiu continuar o seu caminho. O próximo bicho que encontrou foi uma mãe macaca, a passear os seus filhotes. Vejo que a senhora também é mãe, disse Manzandaba. Será que a senhora me pode contar alguma história, porque os meus filhos choram durante toda a noite a pedir histórias? E a macaca disse: Histórias? Mas a senhora acha que eu tenho tempo para histórias? Com tanto trabalho que tenho para cuidar dos meus filhos, aquecê-los, mantê-los seguros, quentinhos, acha que eu tenho tempo para histórias? Ainda bem, disse a mãe macaca, que eu não sou mãe de crianças humanas que choram por coisas tão idiotas. Bom, Manzandaba não desanimou e andou, até que de repente viu em cima de uma enorme figueira estava pousada uma coruja.
Ah, que boa ideia! Talvez a coruja me possa contar uma história. Desculpe, senhora coruja, podia-me contar uma história para eu contar aos meus filhos na hora de adormecer? E a coruja abriu um olho e resmungou. Quem está a gritar nas minhas orelhas? Quem me veio acordar a esta hora? Tu? Então tu não sabes que eu sou uma ave que trabalha à noite? Sou um trabalhador noturno e estava precisamente a dormir uma cesta. Mesmo que soubesse uma história, não te contava. Está bem, mas começava a ficar um pouco triste. Então andou, até que viu um grande elefante. Ah, talvez o elefante saiba uma história para eu contar aos meus filhos. Senhor elefante, eu sou Manzandaba, do Vale das Mil Colinas, e procuro uma história para os meus filhos. Talvez o senhor elefante saiba uma. E o elefante, que era simpático e amável, disse, eu já não tenho a memória de elefante que tinha antigamente. Não sei nenhumas histórias, mas conheço alguém que voa tão alto que sabe tudo cá embaixo. É a águia. Ela, como vê tudo lá de cima, deve saber onde encontrar histórias. Vamos chamá-la. Chamaram a águia e quando chegou, Manzandaba disse, grande e sábia águia, será que sabe onde é que está uma história para eu poder contar aos meus filhos na hora de adormecer? A águia, não. Eu não sei nenhuma história, mas conheço uma criatura que conhece os segredos mais secretos da terra do povo dos espíritos. Vem comigo. Então, Manzandaba e a águia voaram em direção ao mar e quando chegaram, uma grande tartaruga as esperava. Manzandaba ia dizer aquilo que vinha e a tartaruga disse, és a Manzandaba, não és? Já sei tudo sobre a tua história, sobre a tua viagem. Queres histórias, contos para contar aos teus filhos, não é? Sim, então vem comigo que eu vou levar-te à terra do povo dos espíritos, que vive nas profundezas do oceano. Então, Manzandaba subiu para as costas da tartaruga, agarrou-se à sua carapaça e navegou. Entrou pelas profundezas do oceano. Nunca tinha visto tanta coisa bonita. No silêncio das águas, viajava por florestas de corais, viu cardumes de peixes coloridos, baleias, tubarões, raias. E quando chegaram, a tartaruga deixou-a em frente do trono dos reis. Que lhe disseram? Que queres você, mulher das terras secas? E Manzandaba desabafou o seu desejo. Eu não sei histórias, o meu marido não sabe histórias, o meu povo não sabe histórias e eu procuro histórias para lhes contar. Então, o rei disse, aqui tens. E meteu nas mãos de Manzandaba o mais bonito búzio que ela alguma vez havia visto. E disse, sempre que quiser uma história, encoste esse búzio ao ouvido e ouça bem. Então Manzandaba agradeceu muito, agradeceu e despediu-se, foi rapidamente para casa. A família, os amigos na aldeia receberam-no com grande alegria e pediram, conta-nos uma história, Manzandaba. Então, a Manzandaba encostou o búzio ao ouvido e disse, Kuesuka Sukela, ou seja, era uma vez.
Depois de África, vamos então até terras sul-americanas. Vou contar-vos a história, uma das mais famosas lendas da tradição do folclore tradicional brasileiro. A lenda do Curupira, que data de 1539. De que falamos quando falamos de Curupira? Falamos de um jovem forte, ágil, de cabelos vermelhos e que possui os pés virados ao contrário. Possui os pés virados ao contrário. Curupira habita nas florestas e o seu trabalho é protegê-las, custe o que custar. As florestas e todos os animais que nela habitam. Curupira possui a capacidade de assumir figuras assustadoras. Assobia, cria falsos sinais, é capaz de assustar, desorientar, baralhar os caçadores, os lenhadores, os piqueniqueiros descuidados e os traiçoeiros incendiários. Curupira tem a capacidade, por exemplo, de desorientar tanto esses malfeitores da floresta, aqueles que a querem destruir, têm a capacidade de os baralhar de tal modo que eles levam dias, se não semanas, para conseguir sair da floresta onde entraram. O Curupira é assustador só para aqueles que querem mal à floresta e aos animais, porque de resto o seu trabalho é também avisar todos aqueles que na floresta habitam quando algum perigo se aproxima. Aí, o Curupira salta de árvore em árvore e vai avisando todos o perigo que aí vem, seja ele um caçador ou uma tempestade. O Curupira adora viver na floresta. Consegue despistar todos aqueles malfeitores e quando tentam perseguir o Curupira, os perseguidores vão exatamente no sentido contrário àquele para onde caminha o Curupira, pelos seus pés ao contrário. O Curupira adora estar na floresta, afastado das pessoas. Mas, na lenda do Curupira, aquilo que de mais importante é narrado
é que o Curupira tem a capacidade de enfeitar as crianças. Não umas crianças quaisquer, não. Curupira tem a capacidade de enfeitiçar aquelas crianças que não respeitam a natureza, que jogam lixo para o chão, que passam a vida a importunar seres indefesos. A essas crianças, o Curupira rapta durante 7 anos. Rapta crianças durante 7 anos. Para depois os entregar aos pais totalmente, mas totalmente preparados para defender a natureza e todos os animais. Ensemble da Banda Filarmónica de São Brás. E agora saímos do... Ajude-me, maestro. Sou eu? Ou... Não, são vocês. Eu já volto. Como já devem ter percebido, estamos noutra ambiência sonora, passámos para a Ásia. Contudo, a próxima história que eu vos vou contar está na fronteira entre o continente asiático e o europeu. Portanto, é uma história da Rússia, do universo dos contos romani, da tradição cigana. Porque a arte, a cultura, a música, a palavra, também serve para ir quebrando certos preconceitos. Daí que vos vamos contar agora, que eu vos vou contar 2 pequenos contos ciganos. E o primeiro reza assim: como é que se espalharam os ciganos pelo mundo? Pois é uma história que já tem muito tempo. Provavelmente vem desde o século X, quando se supõe que os ciganos iniciaram a sua viagem por diversos continentes. E aí acontece que o primeiro cigano que deu a volta à terra com a sua carroça, puxada pelo seu cavalo, que estava pele e osso e pouco firme nas pernas, conforme a carroça ia avançando e conforme a família cigana ia aumentando. Ora, o cavalo mal se arrastava pelo caminho, pelas covas do caminho, e a carroça lá ia tombando, ora para a direita, ora para a esquerda. E em pouco tempo, como seria de esperar, a carroça encheu-se de crianças. Haviam cada vez mais crianças naquela carroça e a viagem lá ia com o cavalo penosamente a puxar toda aquela família. E a carroça lá ia, ora aos tombos para a esquerda, ora aos tombos para a direita. De dia,
De dia não era um grande problema, pois conseguiam ver e podiam apanhar tudo aquilo que caísse da carroça. Panos, panelas, crianças, porque de quando em vez, quando a carroça tombava, ora para a esquerda, ora para a direita, uma criança descalça era atirada ao chão de cabeça. Como já disse, de dia não havia qualquer problema, mas à noite no escuro não se viam. E assim a carroça ia andando e por onde ia passando e tombando, ora para a esquerda, ora para a direita, deixava cair um filho. Andava mais uns quilómetros e deixava cair outro. Passava por outra cidade e deixava cair outro. E foi assim, segundo a tradição romani, que os ciganos se espalharam pelo mundo. Um deles, Ciro. Ciro ficou em terras do subcontinente indiano. Este jamais na Ásia. Aí, Ciro optou por uma profissão de barqueiro. Nem todos os ciganos têm profissões de vendedor. Não. É uma coisa recente que nós conhecemos. Este Ciro, cigano, decidiu optar pela profissão de barqueiro. E a história conta que um dia, um gramático, um homem letrado, quis passar algum tempo a passear de barco no rio. Então, decidiu alugar o barco a Ciro, esse barqueiro cigano. Passado algum tempo, enquanto andavam a navegar, o gramático virou-se para o barqueiro e disse: Ouve lá, tu sabes ler? Sabes escrever? E o barqueiro disse: Não, passo a vida a trabalhar, com uma mão à frente, outra atrás, a tentar alimentar a minha família. Não tenho tempo para estudar. Sei tudo sobre barcos, sei do meu ofício e é isso que tenho que saber. Aprender a ler e escrever para mim seria só uma perda de tempo. E o gramático disse: Que pena, gastaste metade da tua vida acerca de barcos, sabes tudo sobre barcos, passaste a tua vida nos barcos e não sabes nada das coisas mais requintadas da vida. Não, respondeu o barqueiro. E então iniciou lá a continuar para trás e para adiante numa discussão sobre o interesse e a importância de saber ler, saber de literatura e das coisas mais requintadas da vida, até que de repente ergueu-se um enorme remoinho. Surgiu um enorme remoinho. E o barqueiro disse para o gramático: Ouve lá, tu sabes nadar? E ele disse: Não! Que pena, gastaste metade da tua vida com as coisas requintadas da vida e não tiveste tempo para aprender a nadar? Pois se não aprenderes a nadar agora, será o fim da tua vida. E eu ainda vou a tempo de aprender a ler e a escrever. Tradição romani. É a última, não é? É a última agora? Não, agora vai. Eu vou-me embora.
Agora sim, eu estava a antecipar há pouco, mas não, vamos regressar a casa depois de termos viajado e visitado alguns continentes, outros continentes, regressamos a casa, à Europa e a casa mesmo, à pátria nacional e o que é um país como o nosso sem fado. Portanto, o tema que vamos ouvir, o fado, foi Deus, com um poema de um poeta que eu já falei hoje, que eu já declamei hoje, Manuel da Fonseca, o poeta alentejano, e o poema chama-se Mataram a Tuna. Nos domingos antigos do Bibi Peão, saía a tuna do Zé Jacinto, tangendo violas e bandolins, tocando a marcha Almadanim. Abriam janelas meninas sorrindo, parava o comércio pelas portas e o campaniços de vir à vila, tolhendo os passos, escutando em grupo. Os moços da rua tinham pé leve, o burro da nora da Quinta Nova espetava as orelhas apreensivo, Manel da Água punha gravata, tudo mexia como acordado ao som da marcha Almadanim, cantando a marcha Almadanim. Quem é que não sabia aquilo de cor? A gente cantava e assobiava aquilo de cor. Só a Marianita se enganava. Ai, só a Marianita se enganava. E eu matava-me a ensinar, porque eu sabia de cor, inteirinha de cor. E para mim, domingo não era domingo, era a marcha Almadanim. Enquanto as senhoras não gostavam, faziam troça dizendo coisas, e os senhores também não gostavam, faziam má cara para a tuna, que era indecente aquela marcha, parecia até coisa de doidos. Não era música, era raiva, aquela marcha Almadanim. Mas Zé Jacinto não desistia. Vinha domingo e a tuna na rua, enchendo a rua, enchendo as casas, voavam fitas coloridas, raspavam notas violentas, rasgava a tuna, o quebranto da vila, sem vida, sem nada mais que o sossego das falas brandas. Mas onde estão os domingos? Onde estão os domingos amarelos, azuis, verdes, encarnados, vibrantes, tangidos, bandolins, fitas, violas e gritos da heroica marcha Almadanim? Onde estão os domingos amarelos, azuis, verdes, encarnados, vibrantes, tangidos, bandolins da heroica marcha Almadanim? Oh, meus amigos desgraçados, se a vida é curta e a morte infinita, despertemos e vamos fazer qualquer coisa de louco e heroico, como era a tuna do Zé Jacinto tocando a marcha Almadanim.
senhores, ensemble da banda de São Brás de Alportel, falta apresentar-me eu, Rui Penas, da Companhia de Teatro Algarvia ao Luar Teatro, e agradecer ao maestro da banda pelo convite. E...
pum.